A Terra não congela em 24 horas, mas o nosso mundo começa a falhar em minutos se a luz do Sol desaparecer, porque clima, ecossistemas e o próprio cérebro humano dependem diretamente dessa energia. Segue o texto limpo, sem referências internas e sem linhas em branco. Imagine acordar amanhã, olhar pela janela e perceber que o Sol simplesmente não nasceu. Não há explosão, nenhum som, nenhum alerta. Os relógios funcionam, a internet ainda está ativa. O mundo parece normal, mas algo está profundamente errado. A aurora nunca chega. Nos primeiros minutos, muita gente acredita que seja apenas um amanhecer nublado, um dia estranho, mais escuro, mas conforme o tempo passa, a ficha cai. Não é neblina, não é tempestade. É ausência, um dia inteiro sem luz solar. A Terra não congela em 24 horas, mas o nosso mundo começa a falhar em minutos. Neste vídeo, você vai acompanhar, passo a passo, o que acontece com a Terra do primeiro ao milésimo quadringentésimo, 40º minuto, sem Sol, sem exageros apocalípticos. Apenas consequências reais e inquietantes. Quando pensamos no Sol, normalmente lembramos de calor, claridade e céu azul. Mas o Sol é muito mais do que isso. Ele é o motor silencioso do planeta. Toda a energia que sustenta o clima, movimenta os oceanos e permite a vida começa ali. A fotossíntese, a cadeia alimentar, os ventos e até o equilíbrio da atmosfera dependem dessa estrela. A vida na Terra evoluiu sincronizada com ciclos claros de dia e noite. Seu próprio corpo segue esse ritmo. O relógio biológico humano, chamado ritmo circadiano, depende da luz solar para regular sono, humor e atenção. Quando a luz muda de padrão, o corpo sente. Quando ela desaparece, a mente entra em conflito. O Sol sempre esteve ali, desde antes de existirmos, e toda a civilização moderna foi construída assumindo que ele nunca falharia. Agora imagine retirar essa base por apenas um dia. Antes de seguir, é preciso esclarecer algo importante. O Sol não pode desligar repentinamente como uma lâmpada. Ele é uma fornalha de fusão nuclear estável, com combustível para bilhões de anos. Não existe nenhum mecanismo conhecido capaz de faz-lo parar de um dia para o outro. Este cenário é uma experiência de pensamento. Não discutimos a causa, apenas o efeito. O que aconteceria se, por algum motivo extremo, a luz solar deixasse de chegar à Terra por 24 horas? A ciência usa cenários assim para testar limites. Como engenheiros calculam terremotos máximos, que talvez nunca ocorram. E os números mostram que mesmo um único dia no escuro já é suficiente para revelar o quanto dependemos dessa estrela. Quando o Sol não nasce, o universo não faz barulho. No lado que deveria amanhecer, a escuridão permanece. As cidades acendem luzes artificiais, como em um fim de tarde eterno, mas o céu não tem cor, não tem brilho, não tem referência. Relógios avançam. O céu não responde. Satélites que monitoram o Sol deixam de registrar o disco brilhante. Painéis solares em telhados e usinas veem sua produção cair a zero em segundos. Não é um defeito local, é global. Centros de controle espacial comparam dados vindos de vários países. Todos mostram a mesma coisa. O Sol existe, mas a luz não chega. Para quem está na rua, a sensação lembra um eclipse que nunca termina. Só que eclipses duram minutos. Aqui, a escuridão cobre continentes inteiros. As redes sociais se enchem de vídeos do mesmo céu escuro em fusos diferentes. A confusão se espalha mais rápido do que qualquer explicação científica. Dentro da primeira hora, a infraestrutura começa a sentir o impacto. A aviação entra em alerta. Os instrumentos funcionam, mas voar em um mundo sem amanhecer cria tensão. Sistemas projetados para operar com dias previsíveis agora dependem apenas de redundância. Na superfície, a energia elétrica vira protagonista. Regiões fortemente dependentes de energia solar perdem uma parte importante da geração e passam a operar apenas com reservas. Bolsas de valores pausam negociações. O medo reage antes dos dados. A simples ideia de um planeta sem Sol é suficiente para abalar mercados interligados. Ainda não é o frio que ameaça, é a perda de previsibilidade. Após a primeira hora, a física começa a cobrar seu preço. Sem radiação solar entrando,
a Terra continua perdendo calor para o espaço. Normalmente essa perda é compensada. Agora quase nada entra para equilibrar. A queda de temperatura nas primeiras horas é discreta, frações de grau, mas a natureza percebe rápido. Aves se desorientam, insetos alteram padrões, espécies que dependem do nascer do sol ficam presas em um tempo que não avança. O corpo humano também reage. O cérebro recebe sinais de noite permanente, enquanto o relógio insiste que já deveria ser dia. Algumas pessoas sentem sonolência excessiva. Outras entram em estado de alerta constante. É o início de um descompasso mental. Entre 3 e 6 horas sem sol, a estranheza vira rotina forçada. Medições mostram quedas de 1 a 2 graus em regiões continentais, enquanto os oceanos perdem calor mais lentamente. Pode parecer pouco, mas sistemas climáticos são sensíveis a pequenas variações. Em áreas frias, o consumo de energia aumenta. Aquecedores trabalham mais, redes elétricas já pressionadas sentem o peso extra. Hospitais entram em modo de contingência prolongada. Geradores garantem energia para equipamentos vitais. Qualquer falha, agora, não é detalhe técnico, é risco humano. A noite que não acaba começa a distorcer a percepção do tempo. Sem um marco claro de amanhecer, horas parecem se misturar. Estudos mostram que a ausência de ciclos de luz e escuridão reduz a capacidade do cérebro de marcar o tempo com precisão. O mundo continua funcionando, mas de forma cada vez mais instável. Entre 6 e 12 horas sem sol, a temperatura média global pode ter caído cerca de 2 graus. A Terra não está congelando, mas a civilização começa a mostrar fragilidade. O impacto psicológico cresce. O ritmo circadiano entra em erro. A falta de luz natural aumenta irritabilidade, ansiedade e sensação de aprisionamento. Regiões acostumadas a longas noites polares possuem adaptações culturais para isso, mas um apagão súbito e global pega todos de surpresa. A pergunta deixa de ser o que aconteceu e passa a ser quando isso termina. Astrofísicos, climatologistas e cientistas do espaço tentam explicar em tempo real o que está acontecendo. A ciência ganha atenção máxima, porque entender o fenômeno se torna uma forma de controlar o medo. Ao cruzar 12 horas sem sol, algo muda no ar. A temperatura média global pode ter caído entre 3 e 4 graus. Oceanos ainda seguram parte do calor, impedindo um colapso mais rápido. Nas cidades, o consumo de energia atinge picos históricos. Iluminação, aquecimento e hospitais disputam redes já sobrecarregadas. Em algumas regiões, blackouts começam a acontecer, não por falta de luz solar direta, mas por falhas em cascata. É nesse ponto que surgem as primeiras mortes indiretas, acidentes no escuro, equipamentos que falham, sistemas que não aguentam operar fora do equilíbrio por tanto tempo. Nada explode, nada colapsa de uma vez. Mas a organização social começa a ceder. Se o Sol não voltasse após 24 horas, o que vimos até aqui seria apenas o início. Dias sem luz levariam ao colapso da fotossíntese. Semanas comprometeriam a agricultura. Meses transformariam o planeta em um ambiente hostil à vida complexa. Não instantaneamente, mas de forma contínua. A vida humana passaria a depender totalmente de bolsões de energia estável. Quem controla a energia controlaria a sobrevivência. Muitos cenários de ficção exageram a velocidade desse processo, mas não há direção. A física não discorda do destino final, caso a ausência de luz se prolongasse. Este exercício revela algo desconfortável. Nossa civilização é tecnologicamente avançada, mas profundamente dependente de uma estrela que nunca controlamos. O Sol não é apenas uma fonte de calor. Ele é ordem, ritmo e normalidade. Cada amanhecer é, na prática, uma recarga completa do planeta para florestas, oceanos, cidades e, para você, talvez seja por isso que um único dia sem sol seja tão perturbador. Ele não destrói tudo, apenas mostra o quão fino é o equilíbrio que sustenta a nossa vida cotidiana. O sol não precisa explodir, não precisa morrer, basta não nascer por um único dia. E se isso já é suficiente para abalar tudo, o que mais estamos tratando como garantido, sem jamais questionar?